2 filhos. O mais novo disse ao pai: quero minha herança agora mesmo. O pai então dividiu a propriedade entre os 2 filhos. Não se passou muito tempo e o filho mais novo arrumou as malas e foi morar num país distante. Por ser indisciplinado e esbanjador, desperdiçou tudo o que possuía. Estava já sem dinheiro quando uma seca devastou aquele país e ele começou a passar necessidades. Um cidadão o contratou para cuidar de porcos e, para piorar, ninguém lhe dava nada. Ele chegou a passar tanta fome que teve vontade de comer a lavagem dos porcos. Isso fez cair em si e ele pensou: os empregados do meu pai têm 3 refeições por dia e eu estou aqui morrendo de fome. Já sei, vou voltar para casa e dizer ao meu pai: pequei contra Deus e contra o Senhor, e eu não mereço nem ser considerado seu filho. Ser um dos seus empregados já está muito bom. Decidido, levantou-se e tomou o caminho de casa. Ele ainda estava bem longe, na estrada, quando seu pai o avistou. O coração do pai disparou e ele correu, abraçou e beijou seu filho. Começou o seu discurso: pai, pequei contra Deus e contra o Senhor. Eu não mereço nem ser chamado de seu filho outra vez. O pai nem quis escutar. Chamou os empregados e ordenou: rápido, tragam uma roupa decente para ele. Tragam também o anel da família e um par de sandálias. Depois vão buscar um novilho bem gordo e preparem um churrasco. Vamos festejar, vamos nos divertir. Meu filho está aqui, vivo. Não mais está perdido. Foi achado. E a festa começou. Você pode se assentar no seu lugar, amém? A parábola do filho pródigo é extremamente conhecida, né, por nós. E conforme a gente vai caminhando com Jesus, conforme os anos vão passando, muitas vezes a gente vai perdendo alguns detalhes tão ricos que estão contidos nas Sagradas Escrituras. A gente vai perdendo a atenção acerca de alguns detalhes e princípios que a Bíblia nos transfere, nos ensina. E hoje eu quero meditar com você na história do filho pródigo. Hoje eu quero meditar com você nessa parábola e nós vamos ver aqui alguns pontos, alguns ensinamentos. Há muito tempo, meus irmãos, o Senhor vem falando comigo um pouco do que eu falei aqui enquanto nós cantávamos, louvávamos, sobre mesa. Quando você para sentar em uma mesa com alguém, você não senta numa mesa com qualquer pessoa. Eu acredito que alguém aqui, pelo menos, já tenha tido a experiência de chegar em algum local para comer e você encontra pessoas que você conhece e aí rola aquela velha frase: vamos juntar aqui as mesas, né? E aí a gente junta as mesas lá e vai desfrutar de um tempo de comunhão. Mas venhamos e convenhamos, ninguém junta sua mesa com alguém que você não conhece, né, Délio? Não é comum a gente chegar ali na pizzaria, aí tem um bocado de estranho. Vou juntar a mesa aqui com esse pessoal. Não, nós não fazemos isso. Nós sentamos em mesas com quem nós conhecemos, com quem nós temos intimidade, com quem nós temos relacionamento. Mesa é lugar de relacionamento. E esse ambiente da presença do Senhor, o reino é como uma mesa, onde nós podemos nos assentar e estabelecer comunhão uns com os outros, mas também estabelecer comunhão com o Senhor. E nessa mesa tem descanso, nessa mesa tem ensino, nessa mesa tem alimento, nessa mesa tem cura. E esse filho, ele estava na casa do pai. Ele morava com o seu pai, ele morava com o seu irmão mais velho. Ele comia na mesa do seu pai. Ele sentava na mesa do seu pai. Havia intimidade, havia relacionamento, havia vida na vida, havia presença um na vida do outro. Mas chegou o momento em que esse filho, tomado aqui por um sentimento de orfandade, eu vou falar para você o porquê.
ele requereu a sua parte na herança. Eu acredito que todos saibam aqui que uma herança, ela consiste em porções de terras, de posses, de recursos financeiros que são distribuídas entre os filhos quando um pai, uma mãe morre. Ou às vezes um tio que deseja abençoar o seu sobrinho através da herança. Mas não é comum que você veja filhos receberem a herança de um pai vivo. Isso acontece, mas muitas vezes acontece em um ambiente de quê? De desunião, não é? Eu já vi pessoas que, conforme foram envelhecendo, os filhos foram brigando tanto entre si, geralmente famílias ricas, muito abastadas de recursos financeiros. Os filhos foram brigando entre si e aquela pessoa ainda viva decidiu em vida repartir tudo o que tinha para que seus filhos, cada um, já tomasse ali conta, administrasse os recursos. Mas isso não é comum. Quando isso acontece, a gente acha estranho, porque a herança geralmente é dada quando o pai morre, quando a mãe morre. Então, para esse filho, o seu pai estava morto. Para esse filho, o seu pai estava morto. E nós vamos entender essa afirmação um pouco mais à frente. Quando ele chega para o pai e ele diz: eu quero agora a minha parte da herança. Ele estava declarando para o seu pai: para mim o Senhor morreu. É por isso que lá na frente ele vai chegar e ele vai dizer: pai, eu pequei contra o céu e eu pequei contra ti. E eu já não sou mais digno de ser chamado seu filho. Quando ele declara: eu quero a minha parte na herança, ele estava declarando, em outras palavras: para mim o Senhor morreu, eu não me importo mais, eu só quero acessar aquilo que é meu de direito, porque eu sou seu filho. Esse sentimento de orfandade fez com que ele fosse tomado pelo imediatismo e ele acessasse precocemente aquela herança. Além desse sentimento de orfandade, aquele rapaz foi tomado e guiado pela sua imaturidade. A imaturidade promoveu nesse rapaz a falta de disciplina. E a palavra nos diz que por causa da sua indisciplina e pela sua característica de ser esbanjador, ele acabou perdendo tudo o que ele havia recebido. Ele acabou perdendo tudo o que ele havia recebido do seu pai. Ele acabou perdendo toda a sua parte na herança. A imaturidade promoveu a falta de disciplina e fez com que esse rapaz desperdiçasse tudo o que ele possuía. E muitas vezes, a exemplo desse filho mais novo, a nossa imaturidade nos impele a um lugar de desperdício de tudo aquilo que nós já recebemos do Senhor. Conforme nós vamos caminhando com Cristo, conforme nós vamos caminhando com o Pai, nós vamos recebendo da parte dele. Nós vamos crescendo em fé, nós vamos crescendo em espírito. Mas muitas vezes, retirando o Pai do lugar de senhorio dele em nossas vidas, nós somos tomados pelos nossos sentimentos. Nós somos tomados pela imaturidade. E nós não mais agimos de acordo com a vontade do Pai para nós. Nós somos guiados pela imaturidade. E a imaturidade espiritual nos faz desperdiçar tudo aquilo que até então nós havíamos recebido. Perceba que ele chega para o pai e ele diz: eu quero a minha herança. A minha tradução é um pouco diferente e está escrito da seguinte forma: eu quero a minha herança agora mesmo. Imediatista, guiado pelo imediatismo. E esse querer diz respeito a essa ação movida pelos seus próprios sentimentos, a essa ação movida pelo seu querer, a essa ação, preste atenção, querido, movida pelo egocentrismo. O egocentrismo consiste em nós nortearmos a nossa vida de acordo com o que queremos. Nós
considerarmos toda a situação ao nosso redor, nós decidirmos, nós agirmos de acordo com o nosso próprio eu. É o eu no centro, é o ego no centro, por isso egocentrismo. Quando esse rapaz chega e ele diz: eu quero a minha parte da herança agora, ele estava sendo guiado unicamente e exclusivamente por si mesmo. Porque eu falo para você que para esse filho o seu pai estava morto. Porque a partir do momento que ele chega e ele põe o egocentrismo como guia da sua decisão, ele promove uma quebra de aliança com o seu pai. E eu quero que você vá relacionando esse contexto com o nosso contexto de filiação espiritual para com o Senhor. Nós somos filhos e nós temos um pai. O nosso pai é o Senhor. Nós somos adotados através do sangue de Jesus, o nosso irmão mais velho derramado na cruz do Calvário em nosso favor. A partir do momento que esse rapaz chega e ele diz: eu quero minha parte da herança, ele estava tirando o pai do lugar que era para ser exercido na vida daquele rapaz pelo pai. Que lugar, Gigi? Um lugar de orientação. Um pai orienta, um pai dá destino, um pai direciona. E você concorda comigo que a partir do momento que ele chega e ele diz: eu quero a minha parte da herança, ele desfaz essa aliança. Porque agora não mais ele está sendo guiado, orientado, ensinado pelo seu pai. Ele está sendo guiado, orientado e ensinado por si mesmo, pelo seu querer, pelo seu achismo. E muitas vezes nós nos colocamos nessa situação. Nós tiramos o Senhor do lugar que a Ele pertence em nossas vidas. Esse lugar de pai, que direciona, que orienta, que guia, que lidera. E nós nos colocamos nesse lugar, assumindo uma postura egocêntrica, assumindo uma postura egoísta, assumindo uma postura de alguém que é guiado única e exclusivamente pelas suas vontades, pelos seus desejos. E as escolhas decorridas desse cenário, dessa troca, o lugar que deveria ser do pai, agora quem está assumindo na minha vida sou eu, porque eu requeri aqui a minha parte da herança, porque eu quero independência, eu quero distância da casa do pai, eu quero me levantar desse ambiente de mesa e ir seguir o meu rumo e fazer o que eu quero e viver a vida à minha maneira. As escolhas, essas escolhas geraram um lugar de miséria, um lugar de dor, um lugar de privação. Queridos, todas as vezes que nós tiramos o Senhor do lugar que é dele em nossa vida, desse lugar de guia, desse lugar de orientação, desse lugar de direção, e nós assumimos esse lugar, as nossas escolhas nos conduzirão a um ambiente de miséria espiritual, a um ambiente de privação espiritual, a um ambiente de dor, porque nós não nascemos para governar a nós mesmos. Nós nascemos para ser governados pelo Senhor. Nós nascemos para seguir as direções do Senhor, o nosso Criador, o nosso Pai, o nosso guia. Não necessariamente nós precisamos sair da casa, da igreja, da congregação, da comunidade, para assumir esse posicionamento de pródigo. Muitas vezes nós estamos na casa, nós frequentamos todos os cultos, nós servimos ativamente no ministério, mas em nós não há convicção de que nós somos casa, de que nós somos lugar do Senhor, de que nós somos e devemos ser guiados e liderados pelo Senhor. E por causa disso nós acabamos nos comportando como pródigos.
Talvez seja forte você pensar isso, mas todas as vezes que eu assumo o lugar de guia da minha vida, todas as vezes que eu tomo para mim um poder de decisão, todas as vezes que você toma para você esse poder de decisão, esse lugar de guia, nós estamos matando um pouco do governo do Senhor em nós. Nós estamos matando um pouco do governo do Pai em nós. Não porque Ele deixou de ser poderoso ou tornou-se menos poderoso por causa da nossa decisão, mas porque nós não podemos servir a dois senhores. Ou nós servimos a Cristo e temos toda a nossa vida guiada, orientada e direcionada por Ele, ou nós servimos a nós mesmos, às nossas vontades, aos nossos objetivos, ao nosso querer, à nossa carne, às nossas paixões. Todas as vezes que nós nos colocamos nesse lugar, nós estamos agindo como esse rapaz que chegou para o pai e disse: eu quero minha parte na herança. Porque essa frase, eu quero minha parte na herança, diz respeito a essa emancipação, a essa independência. E nós corremos um grave risco de morte espiritual quando a independência toma lugar em nossos corações. Quando nós entramos em uma estação de que eu já sei de tudo, eu já aprendi bastante, eu tenho anos de igreja e eu não preciso mais ser ensinado, eu não preciso mais ser discipulado, eu não preciso mais estar atentando para a Bíblia, orando para entender o que fazer, como fazer. Eu sei o que devo fazer, eu sei como devo fazer. Todas as vezes que nós somos tomados por esse sentimento de independência e nós desejamos nos emancipar do governo do Senhor em nossas vidas, nós corremos um risco imenso de acabarmos em um lugar de morte espiritual, perdendo tudo aquilo que o Senhor já fez em nós. Nós estamos nos comportando, quando assumimos esse lugar, como órfãos. Órfãos são aqueles que não têm pai. E nós temos um pai. E esse pai deseja nos guiar, nos direcionar, nos ensinar. Amém? Se nós matamos o governo do Senhor em nós, algo ou alguém naturalmente vai ocupar esse lugar de governo. E aí a gente entra num ciclo de devoção a falsos deuses. Esse rapaz entrou em um ciclo de devoção a um Deus falso. E o Deus desse rapaz foi o prazer. Ele começou a agir por causa do seu prazer e a fazer o que não devia ser feito, até que ele perdeu tudo e se encontrou nesse lugar de extrema miséria, de extrema pobreza, de extrema privação. E uma vez que outro ser ou outra coisa que não Deus nos governa, lidera nossas vidas, nós estamos incorrendo no pecado da idolatria. A idolatria, meu amado, não diz respeito somente a nós nos curvarmos diante de um falso Deus físico, de uma estátua, uma escultura de gesso, de madeira, de porcelana, sei lá que material fazem aí essas coisas. Mas a idolatria diz respeito à situação onde algo ou alguém que não o Senhor passa a nos governar. E muitas vezes nós ocupamos o lugar de Deus em nós. E nós acabamos considerando a nós mesmos como os nossos próprios deuses. Que loucura! Não, querido, não é loucura. Todas as vezes que nós agimos de acordo com os nossos impulsos, de acordo com a nossa carne, de acordo com o nosso prazer, nós estamos colocando o nosso ventre como Deus em nossos corações. Nós estamos colocando o nosso ventre a nós mesmos nesse lugar de soberania. Todas as vezes que os nossos atos resultam do que nós queremos e não do que Deus quer para nós, nós estamos assumindo esse lugar de soberania em nossos corações. Muito facilmente nós nos tornamos escravos das nossas vontades, das nossas paixões.
E nós vamos caminhando cada vez mais centrados em nós mesmos, cada vez mais cheios de nós mesmos. O que levou esse rapaz a romper com essa aliança e a sair da casa do pai é porque ele estava cheio de si. Ele estava cheio do que ele acreditava ser melhor para si. Ele estava cheio do que ele acreditava ser a opção viável para a sua vida. E nesses dias, cheios de ideologias e correntes de pensamento que ditam o comportamento humano e nos enchem cada vez mais de nós, do nosso humanismo, das nossas vontades e nos esvazia cada vez mais de Deus, nós precisamos ter muito cuidado para que esse lugar de governo não seja ocupado por algo ou alguém, podendo até ser ocupado por mim mesmo, por você mesmo, e não ocupado pelo Senhor Jesus. Filipenses 3:19 diz que o fim dessas pessoas é a perdição. Você não precisa abrir, pode permanecer aí em Lucas 15. Filipenses 3:19, o fim dessas pessoas é a perdição, cujo Deus é o próprio ventre. Quando a Bíblia fala do Deus ser o próprio ventre, a Bíblia está falando desse lugar de egocentrismo, de nós sermos guiados por nós mesmos. E a Bíblia continua, cuja glória assenta no que é vergonhoso, os quais só cuidam das coisas terrenas. Meu querido, quando nós conferimos a nós mesmos essa posição de guia das nossas vidas, os nossos corações serão levados a atentar e cuidar somente das coisas terrenas. E aqueles que só têm compromisso com as coisas terrenas acabam esquecendo de que tudo isso aqui é passageiro, de que nós somos estrangeiros e de que o nosso lar é o céu. Isso aqui tudo é transitório. Jeremias 2:13, você também não precisa abrir. O Senhor declara através do profeta que o seu povo fez duas maldades. A primeira, a mim deixaram um manancial de águas vivas e cavaram para si cisternas rotas que não retêm as águas. Essa simbologia da cisterna rota, quando você vai estudar, aponta para o pecado da idolatria. Abandonar o Senhor como Deus. Não mais permitir que o Senhor exerça esse lugar de governo, que o Pai seja de fato o nosso Pai. E cavar cisternas rotas. Ele faz a comparação, abandonar Deus, o manancial de águas vivas, para cavar cisternas rotas que não retêm as águas. Uma cisterna rota é uma cisterna furada, não é isso? Que não consegue segurar a água. E quando nós tiramos o Senhor desse lugar de governo, nós correremos. E como, salvo engano, Salomão dizia, nós estaremos correndo atrás do vento. Nós correremos. E nós não chegaremos a lugar algum. Nós precisamos ter muito cuidado, porque muitas vezes Satanás traz para nós a ideia de que retirando o Senhor do governo de nossas vidas, interrompendo essa aliança com o Pai, nós ganharemos a liberdade. E foi essa promessa ilusória que esse rapaz viu. Foi essa chance de liberdade que esse rapaz viu quando chegou para o pai e disse: eu quero minha parte da herança. E com a sua parte da herança ele foi embora e ele foi fazer o que dava na telha dele. Falsa liberdade. Porque, meu querido, não há liberdade longe da mesa do Pai. Não há liberdade longe da casa. Porque se nós não somos governados pelo Pai, se nossas vidas não são direcionadas pelo Pai, nós somos governados pelo pecado. Nós somos governados pela carne. Nós somos governados pela herança adâmica, a qual ainda está em nós. E assim como o filho mais novo, muitas vezes tentando se encontrar, a gente acaba se perdendo.
Porque a gente caminha para longe do Pai. A gente caminha para longe da casa. A gente caminha para longe da mesa. Leia comigo os versos 17 ao 20. Isso fez cair em si e ele pensou: os empregados do meu pai fazem 3 refeições por dia e eu estou aqui morrendo de fome. Já sei, vou voltar para casa e dizer ao meu pai: pequei contra Deus e contra o Senhor. Eu não mereço nem ser considerado seu filho. Ser como um dos seus empregados já está muito bom. Decidido, levantou-se e tomou o caminho de casa. Ele ainda estava bem longe na estrada quando o pai o avistou. O coração do pai disparou e ele correu para abraçar e beijar o seu filho. O filho começou o seu discurso: pai, eu pequei contra Deus e contra ti, não mereço nem ser chamado de filho outra vez. Caiu em si. Chega o tempo em que a gente cai em nós mesmos. Chega o tempo nessa correria louca das nossas vidas que nós nos lembramos dos bons anos em que éramos guiados pelo Senhor. Que nós nos lembramos dos bons anos em que éramos governados pelo Senhor. Em que nós nos lembramos dos bons anos onde na mesa do Pai havia amor, havia suprimento, havia fartura, havia provisão, havia senso de pertencimento. E esse rapaz caiu em si acerca de tudo isso, acerca de ter deixado por escolha própria, fazendo uso do seu livre-arbítrio, acerca de ter deixado tudo isso para trás, através das suas ações, dos seus posicionamentos. E saudoso, esse rapaz se viu no meio da miséria. E fazendo paralelo com as nossas vidas, nós podemos estar aqui na casa do Senhor, nós podemos estar aqui na igreja, mas algumas áreas das nossas vidas podem estar completamente longe do governo do Senhor. E por mais que essa mensagem aparentemente tenha uma conotação até, digamos, um pouco evangelística talvez, essa mensagem é para nós, igreja, filhos que sentam na mesa do Pai, filhos que estão na casa. Essa mensagem, meu querido, é um alerta, é um sinal de preste atenção. Não seja enganado por uma falsa promessa de liberdade. Não necessariamente nós estamos completos desviados, mas muitas vezes, aos poucos, Satanás vai colocando em nossa mente, vai incutindo em nosso pensamento, e algumas áreas das nossas vidas vão saindo do governo do Senhor e vão passando para o nosso governo. É aquele velho exemplo de que Deus é Deus na minha vida até aqui, dessa parte eu cuido. Deus é Deus na minha vida até tal área, essa outra área eu dou conta. Essa outra área eu me resolvo. Essa outra área eu não preciso do governo, domínio e liderança do Senhor. Mas nós nos esquecemos de que ou servimos a Deus ou não servimos. De que aquele que serve a 2 deuses vai amar a um e rejeitar o outro. Ou você é governo de Deus ou você não é. Ou o Senhor te governa ou não te governa. Deus não te quer parcial, Deus te quer por inteiro. Porque o caminho do discipulado requer tudo de mim. O caminho do discipulado requer tudo de você. Não existe meio discípulo, não existe meio filho. Ou você é filho ou não é, ou você é discípulo ou não é. Porque o caminho do discipulado requer que todas as áreas da sua vida estejam rendidas, debaixo, sujeitas ao governo do Senhor. E nós caímos em nós mesmos. Eu não sei qual foi a área da sua vida que você repeliu o governo de Deus.
Eu não sei qual foi a área da sua vida que por consciência própria você escolheu assumir o controle e tirar Deus desse lugar de controle. Você escolheu em um ato de independência sair da mesa, sair da casa. Mas nessa noite o Senhor te trouxe aqui para ouvir que Ele deseja ser o seu Deus por completo. E que essa noite é a noite de recomeçar. E que essa noite é a noite de retornar. E que essa noite é a noite de chegar para o Pai e dizer: olha, Pai, eu pequei contra o céu e contra Ti. Mas eu estou aqui reconhecendo, eu estou aqui te pedindo para o Senhor ser meu Pai de novo. Eu estou aqui pedindo para o Senhor me governar de novo. Eu estou aqui pedindo para o Senhor me liderar de novo. Eu estou aqui pedindo para o Senhor de fato dirigir a minha vida, os meus sentimentos, as minhas emoções e os meus pensamentos. O reconhecimento, meu querido, é o primeiro passo para esse retorno, para esse recomeço. Muitas vezes nós nos colocamos em um lugar de vitimismo espiritual, de coitadismo espiritual. Nós não assumimos as responsabilidades pelos nossos erros, os frutos das nossas escolhas. E esse rapaz pode ter tido todos os defeitos, mas ele foi maduro para chegar e dizer: eu pequei, o erro foi meu. Eu que cheguei e pedi a minha parte da herança. O Senhor não me mandou embora. Fui eu que quis emancipação. Às vezes a gente não entende porque tantas coisas nas nossas vidas dão errado. Porque nós assumimos o lugar que era para ser do Senhor. Porque nós assumimos o lugar que era para ser do Pai. Porque nós assumimos o controle, o governo, a liderança. Querido, saia desse lugar de vitimismo espiritual, de coitadismo espiritual. E reconheçamos que muitas situações que nos sobrevêm não é porque nós somos coitados, é porque nós procuramos essas situações. Nós procuramos essas situações. E elas resultam da nossa decisão de tirar Deus do governo das nossas vidas, do lugar de Pai em nossa história. Mas os versos 22 ao 24 nos trazem boas notícias. O pai não quis nem escutar. Chamou os empregados e ordenou: rápido, tragam uma roupa decente para ele. Tragam também o anel da família, um par de sandálias. Depois vocês vão buscar uma novilha bem gorda e preparem um churrasco. Nós vamos festejar, nós vamos nos divertir. Meu filho está aqui vivo. Não mais perdido foi achado. E a festa começou. Diferente do que esse menino merecia, ele foi recebido com festa. Diferente do que nós merecemos, quando nós resolvemos retornar ao lugar de filiação e permitir que o Senhor nos lidere, nos governe, nos direcione outra vez. Diferente do que nós merecíamos, nós somos recebidos com festa. Perceba que o pai chamou os empregados e disse: tragam uma roupa decente para ele. Mudou as suas vestes. Transformou o que se via. Transformou a forma como ele estava ali, marcado pelos erros, marcado pelas escolhas erradas, pelos frutos das escolhas erradas. Assim é conosco. O Senhor deseja remover de nós a veste que traz as marcas das nossas escolhas erradas e colocar em nós novas vestes. Vocês lembram que eu falei para vocês sobre uma aliança ter sido rompida? Mas olha o que é que o pai faz aqui. Tragam o anel da família. Reconexão. Reconexão. Uma aliança sendo feita novamente. Uma aliança de filiação, de paternidade, de governo, de direcionamento sendo restaurada.
Porque nessa mesa do Pai tem lugar para nós recomeçarmos. Na mesa do Pai há lugar para nós sermos perdoados. Na mesa do Pai há lugar para nós sermos curados. Na mesa do Pai há bálsamo, meu querido. Na mesa do Pai tem, sabe mais o que? Na mesa do Pai tem senso de propósito. Aqueles que andavam em trevas viram uma grande luz. Na mesa do Pai há senso de propósito e direcionamento para as nossas vidas. Porque um pai dá destino ao seu filho. Um pai dá propósito ao seu filho. Um pai dá direção ao seu filho. A simbologia do pai na Bíblia é o arqueiro que aponta a flecha e direciona. Um pai dá destino, um pai dá propósito, um pai dá direção. E o Senhor deseja nos dar destino profético, propósito e direção. Na mesa do Pai, por fim, a vida. A minha tradução diz: meu filho está aqui, vivo. E a minha tradução traz o foco para essa palavra, vivo. Sabe, muito provavelmente esse pai não esperava mais reencontrar o seu filho vivo. Muito provavelmente o seu pai, humanamente falando, não mais esperava que esse rapaz voltasse vivo. E humanamente falando, gente, de acordo com todas as adversidades que esse rapaz passou, seca, fome, escassez, ele poderia ter morrido naquele meio. Mas a despeito de todos os planos de morte, Deus preserva a vida. A despeito de todos os planos de morte, das sentenças de morte que nós até merecíamos, Deus preserva a vida. Era incomum, humanamente falando, aquele rapaz retornar com vida ao lar mediante as suas condições. Entretanto, Deus o preservou. E eu quero profetizar nessa noite que a despeito de todos os planos de Satanás de matar os planos de Deus em nossas vidas, a despeito de todos os planos de Satanás de matar, através dessa retirada do governo de Deus em nossa vida, em nossa história, nos fazendo afastarmos-nos do Senhor, a despeito de todos esses planos do inferno que sussurram em nossa cabeça, esse senso de independência, de emancipação, essa síndrome desse filho pródigo, a despeito de todos os planos de morte para os sonhos de Deus em nossa vida, Deus preserva a vida. Deus preserva e vela pelo cumprimento das suas promessas, dos seus propósitos e dos seus projetos em nossas vidas. Meu filho está aqui e ele está vivo.